Bom, eu vou fazer um breve histórico aqui da minha pessoa, né, da minha trajetória acadêmica. Eu sou um aluno que vem de escola pública, como acho que a maioria de vocês, né? Meu primeiro contato com escola foi no Helena Leme, aqui na região da Saúde. Eu estudei até os meus 14 anos nessa escola. Por conta disso, eu tive que retroceder um pouquinho quando eu iniciei a minha trajetória profissional, né? Então, eu comecei a estudar no Senai em 84. Eu já tinha avançado um pouco mais nas disciplinas, mas na época o Senai ele fazia um sistema modular. A cada um ano você virava dois. Então, eu acabei retrocedendo um pouco e estudei de 84 a 86 fazendo ajustagem mecânica, que era um curso profissionalizante, juntamente com a parte acadêmica, tá certo? E ao final desse curso, eu tive a oportunidade de optar ou por fazer ferramentaria ou por ser técnico em plástico na época. E eu acabei optando, né, fazendo o teste, acabei passando e eu adentrei na escola que hoje se chama Mário Amato, mas ela era recém-chegada do Tatuapé e o núcleo ainda tem o nome do Frederico Jacó, né? E eu estudei de 87 a 89 na formação técnico em plásticos. Naquele ambiente nós tínhamos também a parte da acadêmica, né? E a parte profissional concomitantemente. Então a gente tinha tempo integral, não só nesse Senai, quanto no Senai técnico em plástico. E terminando isso daí, eu entrei na vida profissional, né? Mas em 94 eu acabei entrando na universidade, fazendo curso de administração de empresas. Hoje a faculdade se chama Universidade Ítalo-Brasileira, né? A Unítalo. Eu estudei de 94 a 98 e fiz administração de empresas, até por conta de já estar atuando em áreas empresariais e assim por diante. Em 2009, 2010, eu fiz uma pós-graduação em engenharia de polímeros, para enobrecer ainda mais a questão do trabalho na indústria, principalmente na área de polímeros, que é a nossa atuação. E praticamente em conjunto, eu acabei fazendo uma pós em educação, porque eu já estava também na educação. Em 2013 e 2014, eu fiz uma pós em materiais poliméricos. Aqui são especializações, né, que eu fiz na área, e a gente não para com especialização, né? A gente precisa sempre estar focado em especialização para alcançar novos objetivos. Vou contar um pouquinho da minha vida profissional, né? Como eu falei, eu saí do técnico em plástico em 89, né? Fazendo a parte de estágio que era obrigatório naquele momento. E eu entrei numa empresa que se chamava Evea. Então era uma empresa forte na época em utilidade doméstica, mas também tinha uma vertente para a indústria automotiva e também na parte eletroeletrônica, né? Eu iniciei minhas atividades lá em 89, em 90 eu fui efetivado como auxiliar de processos. Depois de mais ou menos 6 meses, eu passei a técnico em processos júnior, né? E eu tive uma oportunidade de ser encarregado de produção praticamente num período curto aí de 1 ano e meio, 2 anos aí de profissão. E foi o meu primeiro desafio, assim, como liderança e pela idade, como liderar, né, esse pessoal. E a gente acabou trabalhando muitas vezes a parte técnica para conseguir ganhar a confiança do pessoal. Foi muita luta, foi muita pancada, mas a gente aprendeu bastante com relação a isso. A empresa acabou fechando as portas em 94, por quê? A Eve era um grupo na época que era dominado pelo grupo Poliútil. Então ela acabou sendo sucateada por conta das outras empresas dominarem o produto. Então ela foi comprada meio que já com prazo de validade, infelizmente. Era uma grande empresa. Em 94, eu entrei na empresa Tecnoplast já com outro cenário, né? Aí eu conheci a parte de desenvolvimento de produto
E aí eu conheci um pouco do outro lado da produção, né? O que estava nos bastidores disso. Então, comecei com desenvolvimento ferramental, acompanhamento de fornecimento de matéria-prima, insumos, né? Tudo voltado a desenvolvimento de produto. Permaneci lá de 94 a 97 como desenvolvimento de produto. De lá parti para um novo desafio que foi a Plásticos Maradei, também nesse mesmo desafio de desenvolvimento de produto. Passei lá até 99 e nesse período eu tive meu casamento, né? E essa empresa ela não estava muito bem, né? Financeiramente. E eu acabei mandando currículo no mercado. Foi onde eu fui chamado para trabalhar na Alto Metal como líder de produção. Como eu já tinha experiência em produção, acabei abraçando a ideia. Passei por pouco tempo lá, cerca de 9 meses, porque eu tive um convite para retornar na Tecnoplástico com né, uma promessa de um cargo melhor, né, um ganho superior e também almejar novos cargos que acabou acontecendo durante o período que lá estive. Né? Eu estive de 2000 a 2016 na Tecnoplast, iniciei como técnico em processo, depois eu peguei a supervisão de processos e um pouco mais à frente eu acabei supervisionando a parte toda industrial, que compreendia não só a produção, como também a ferramentaria, que na época era só ferramentaria de manutenção, e a gente conseguiu fazer ótimos trabalhos nesse período, né? Infelizmente, em 2015, a empresa acabou vendendo o seu domínio para a empresa Plásticos Miller, e na transição de 2015 para 2016 eu acabei sendo desligado, né? Entrei novamente no segmento industrial de 2017 a 2018, como supervisor de produção na empresa Valeu Iluminações. E em 2019 eu fundei uma consultoria voltada não só a treinamentos, mas também ajuda a empresas. Eu tive também a minha trajetória acadêmica, né? Eu comecei concomitantemente com a indústria a trabalhar nas escolas, né? Como treinamento, enfim. Mas eu vou contar um pouquinho de como isso começou. Nos anos 2000, o pessoal do ABC estava com um trabalho de qualificação através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o Sindicato dos Químicos e Plásticos, juntamente com a Escola Senai. E eu acabei entrando nesse projeto como professor, que era um projeto chamado Alquimia, né? Então, tiveram várias oportunidades, né? Eu passei de lá 2000 até 2002, e nesse meio termo eu acabei entrando no Senai como professor autônomo e passei esse período de 2000 a 2011 como professor autônomo. Nesse meio tempo também eu tive a oportunidade de entrar nas faculdades Oswaldo Cruz, no curso de Tecnologia em Polímero, no ano de 2003, onde eu estou até a atualidade como professor do curso, com algumas disciplinas, né? Então, eu ministrei, por exemplo, processamento de polímeros, a partir de acompanhamento de projeto, embalagens, enfim. Alguns braços dessa formação eu acabei ajudando os alunos também nas faculdades Oswaldo Cruz. Em 2015, eu fui chamado nas faculdades Senai por conta de ter estudado lá também, né? E acabei entrando como professor. Nessa primeira atualização da faculdade, eu acabei permanecendo apenas um ano, mas aí eu acabei retornando em 2017, estou até os dias de hoje, por conta de uma segunda revolução que aconteceu nas faculdades de Senai. E, como a gente já havia falado, eu estou também na consultoria desde 2019, com uma consultoria montada a respeito disso. Agora, efetivamente, vamos começar o nosso bate-papo, né? Então, às vezes o pessoal fica curioso, né, de onde saiu o processo de injeção. Eu sei que não é o foco, mas aqui acaba elucidando muitas dúvidas também que o pessoal tem dos primórdios desse processo, que acabou acontecendo desde a época de Hayat. Para quem não conhece o que aconteceu, em 1872, o Hayat foi o inventor desse processo, né? Ele era um cara muito observador, né?
além desse processo, ele teve vários outros inventos, mas o que chama atenção nessa figura e nos remete até os dias atuais, alguns dizeres do equipamento, né? Por que a gente fala que é altura de molde, né? Porque as primeiras injetoras, elas não têm a configuração tradicional, né? Na horizontal, elas eram verticais. Então aqui a gente coloca o molde e chama isso de altura de molde até hoje, né? De lá para cá a gente teve equipamentos como a mula manca, né? Que até hoje, se a gente procurar no Mercado Livre, encontramos esse tipo de equipamento. Foi um equipamento muito importante para poder disseminar até as informações do processo, né? E pegar boa parte de outros processos para atualização em injeção de polímeros, né? Houve uma mecanização desse equipamento, as semiautomáticas, né? Ela foi ganhando corpo, foi ganhando carenagem, assim como os moldes também evoluíram, né? Foram ganhando novas concepções, novos designs, e isso trouxe também uma modernidade. O que também aconteceu com os materiais, né? Então, se você pegar os primeiros materiais, né, e os materiais atuais, também houve uma atualização muito grande, e isso promoveu o que a gente chama de revolução hoje, né? Hoje nós temos produtos fabricados nesse tipo de processo que antes eram impensados, né? Não tinha domínio, né? Nem de equipamento, nem de material, nem de ferramental para poder executá-lo. Então aqui a gente consegue ver uma evolução muito grande, né, nos equipamentos. Mas a essência permanece, né? Isso que é interessante a gente poder enxergar no processo, né? Evoluiu sim, mas a essência permaneceu, tá certo? Hoje a gente tem algumas ferramentas de auxílio com relação ao desenvolvimento dos produtos injetados em geral, né? Então, normalmente, a gente tem sempre uma ideia, né? E essa ideia vai gerar um esboço, desse esboço vai gerar um conceito. Então, aqui a gente tem algumas etapas, né? Que acabam contextualizando o que a gente tem na atualidade, né? Então, tudo vai nascer de uma ideia. E essa ideia hoje, em conceitos modernos, pode se tornar um conceito virtual. Aqui a gente tem uma imagem aqui que mostra basicamente uma realidade virtual. E isso já é uma vertente nos dias atuais. Você não precisa mais ter um protótipo em mãos para poder perceber, né, sentir, né? É um termo meio estranho quando se fala em realidade virtual, mas é uma sensação e você consegue fazer atualizações no produto mesmo antes dele virar alguma coisa palpável, né? Então já são tecnologias que a gente costuma utilizar na atualidade, né? Desses estudos iniciais, a gente consegue fazer simulações de produto, né? A gente consegue fazer também simulações de processo. Temos também ferramentas de prototipagem não só de produto, quanto também de ferramental. Então hoje a gente tem em mãos várias ferramentas onde a gente pode pegar e trazer para o nosso conceito e se atualizar no mercado, né? Ah, mas é caro. Caro é o custo lá na frente de uma coisa errada, né? Aqui a gente está falando na ideia conceitual, a gente está bem atrás ainda de ter pago ferramenta, de ter despendiado um monte de dinheiro em cima disso. Tudo bem? Aqui para a gente contextualizar a questão da simulação e eficácia, né? Então, muitas vezes o pessoal hoje ainda tem o pé meio atrás quando se fala em simulação, principalmente simulação de processo, que chega lá na frente, olha, não é nada disso que a gente imaginava. Vamos entender o que está por trás para a gente poder enxergar o que lá na frente pode trazer de coisa certa e de coisa errada. Por quê? Quando se fala em simulação, a gente precisa de dados de entrada que vão gerar dados de saída. Ou seja, se a gente tiver uma entrada errada,
logicamente a saída vai estar errada. Então a gente precisa se precaver de informações e entender que tipo de informação esses simuladores pedem para que a gente consiga efetivamente ter uma qualidade final nos trabalhos. Não estou fazendo apologia nenhuma à simulação e nem aos simuladores. Aqui é um exemplo básico, né, para a gente poder entender como ele funciona e por que muitas vezes os resultados acabam sendo não tão promissores ou até muito promissores. Tem duas razões, né? Quando você coloca os dados corretos, você tem as saídas corretas. Quando você tem algum dado que ainda não está efetivamente correto, a saída vai ser perturbada. Então vamos lá. Como dado de entrada, a gente precisa ter o modelo matemático. Então não adianta você colocar como dado de entrada, você não consegue colocar como dado de entrada. Ah, tá, um colega está perguntando que planta que eu trabalhei na Autometal. Eu trabalhei em Diadema, nos anos 2000 praticamente. Voltando aqui. Então a gente tem aqui o modelo matemático e muitas vezes esse modelo matemático ele foi aprimorado ao longo do tempo, mas no estudo o cara usou um modelo matemático antiquado ou fora da realidade. Claramente o resultado de saída vai estar errado. Quando você pega o dado matemático correto, consegue fazer a discretização, ou seja, partir essa peça em pedacinhos, você usando os dados de comportamento de material, colocando os parâmetros de processo, você vai ter basicamente o que vai acontecer no futuro. Então, essa tela mesmo aqui já está mostrando que tem alguns dados ruidosos, né? O cara entrou com matéria-prima de entrada, uma similar indicada pelo fornecedor. No segundo asterisco aqui, adotado conforme dados específicos da matéria-prima. O 3 asteriscos aqui, adotado com base em análise prévia na janela de processos. Ou seja, você precisa também de uma pessoa que opere bem esse software e que conheça o processo e as limitações desse processo para que você consiga trabalhar essas janelas, né? Então você vai precisar dos dados de entrada, tanto de modelo matemático quanto dados de reologia de material, para ter um processamento adequado e aí sim você conseguir descobrir o que vai acontecer com esse produto, se vai preencher, se vai ter um aprisionamento de ar, se vai ter deformações excessivas, né? Então você consegue brincar com essas informações e rever também o modelo matemático, rever a matéria-prima. Ele te dá essa possibilidade, mas você precisa ser paciente para poder ter um resultado bem favorável. Aqui mais uma vertente disso, né? Só para enfatizar que está praticamente tudo interligado, né? Então a gente tem o desenho virtual, que vai gerar uma manufatura de ferramental, que vai estar linkado com a matéria-prima, que vai gerar um ferramental, que vai ser colocado na máquina e que essa máquina vai ser a extensão, né? O molde vai ser a extensão da máquina. Então, toda essa interligação, a gente tem que ficar muito bem ligado. Inclusive, os periféricos, né, que vão dar suporte à matéria-prima, que vão dar suporte ao molde, em todo o processo. Né? Então, muitas vezes, a gente tem já uma partida meio que equívoca, né? Errada na questão do desenho virtual, e do desenho virtual vai gerar uma manufatura de ferramental errada, que possivelmente foi um ponto de injeção inadequado, uma refrigeração inadequada, e gerou um ferramental ineficiente, e com isso a máquina acaba não sendo uma extensão tão perfeita. Às vezes você tem uma máquina muito boa, mas o molde não rende, e o contrário também é verdadeiro. Isso depois a gente consegue tirar as dúvidas, né? Tem um colega que perguntou assim, além do Moldflow, tem outro software que você conhece para simulação de processo? Existem vários, né? Você tem o Moldex, você tem o
próprio SolidWorks, né, é que o Mold Flow é o mais aceito no mercado, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala em simulação, a aceitação do Mold Flow é praticamente unânime no segmento, né? Outros são aceitos, são muito bem aceitos, mas tem essa questão da anterioridade, né, das simulações. Tá claro? Aqui a gente está juntando basicamente todos os fatores que acabam influenciando para você ter uma peça moldada, né? Então você tem como geometria a peça, você tem que levar em consideração tipo de matéria-prima, as características dele. Então, se você pegar o polietileno e olhar um PTFE, você vai falar, pô, mas é muito parecido. Putz, é muito diferente. A eletronegatividade de um flúor é muito diferente da eletronegatividade de um hidrogênio. O número de ligações que eu vou ter entre as moléculas vão fazer diferença. Assim como as ligações que eu vou ter entre as macromoléculas, né? Uma ligação flúor vai ser diferente de uma ligação de hidrogênio, né? Quando você coloca na estrutura elementos que enrijecem, por exemplo, o exemplo aqui do policarbonato, a gente tem um anel benzênico, né? Isso daqui é uma representação de vários carbonos interligados com ligações simples e duplas, né? E essa esfera significa que essas forças estão em constante agitação, né? Você junta a geometria da peça, né? Com como você vai fazer o preenchimento dessa peça com determinado material numa máquina que tem condições de processo que podem ter controles específicos ou não, né? Vai te gerar uma peça moldada. Hoje nós temos máquinas que praticamente se autoajustam, né? A gente tem controles nela que muitas vezes o pessoal acaba nem utilizando, ou seja, não adianta você ter uma Ferrari, mas utilizar o equipamento como se fosse um carro convencional, um popular. Então tudo isso tem que estar muito bem especificado, muito bem linkado quando se fala em processamento. Todos esses fatores interligados vão resultar numa peça moldada de boa qualidade ou não, né? Então, isso é muito interessante da gente trabalhar. Deixa eu voltei. Aqui mostrando só para fazer uma ilustração no processo, para quem não tem muito domínio, vamos dizer assim, né? Aqui um GIFzinho de simulação de preenchimento de injeção, né? Aqui um GIFzinho de uma injetora trabalhando, né? Só para a gente poder ilustrar o processo para quem não tem tanto domínio assim, ou para quem não está muito acostumado com o processo, para efetivamente ver como o equipamento trabalha. Então a gente tem uma prensa, nós temos um conjunto de injeção que vai preencher essas cavidades, né? E as condições de processo vão estar interligadas na questão do aquecimento, na parte de controle de molde, refrigeração, sistemas de aquecimento, de câmara quente, enfim. Tudo isso vai ser particularidade, mas que nasceu lá de um desenho que era, né, virtual nos dias atuais, né? Antigamente a gente esculpia o ferramental, hoje a gente já trabalha isso de uma forma um pouco mais virtual, né? Não tão real na fase de desenvolvimento. Aqui a gente tem alguns processos especiais, como o processo de multicomponentes e coinjeção. Então tem um videozinho aqui que eu vou deixar passando e a gente vai discorrendo em cima dessas informações, né? Então aqui a gente tem uma peça que tem 2 materiais injetados. Nesse tipo de processo, você pode ter até mais do que 2 materiais envolvidos, né? Então a gente tem basicamente aí como fazer esse planejamento de coinjeção ou multicomponentes. Numa coinjeção, por exemplo, você pode usar materiais recicláveis numa parte interna do produto.
No multicomponentes você pode injetar, por exemplo, lanternas de carro, cabos de equipamentos, escovas de dente, enfim, utensílios em geral, e é um processo que a gente julga como um processo especial, porque ele saiu da essência, né? Como outros que a gente vai estar apresentando. O pessoal já está perguntando algumas coisas técnicas aqui, a gente vai dar um espaço para responder isso daqui, com relação a tipos de rosca, para materiais especiais, e é um caso um pouquinho mais à parte. Bom, essa figura é uma. Um outro processo especial que a gente julga como interessante, aqui tem um vídeo que ilustra a injeção à água, que já é um processinho, é um vídeo antigo, mas o processo nem tanto. Injeção a gás e a água, ele tem uma certa similaridade, né? O que muda é o elemento que vai fazer a injeção, né? A injeção aqui, no caso do gás, vai ser o nitrogênio, por ser um gás inerte, e esse vídeo ele ilustra o processo de injeção à água. Então, para quem nunca viu, acho que é legal e a gente entende como é que funciona a peça oca quando se fala em injeção a gás ou injeção à água. Então, eu vou discorrer o vídeo e a gente vai comentando. Isso é uma peça existente, né, no passado, não sei se existe até hoje. Então, você pode ver o robô trabalhando na máquina, né? Então, ele vai fazer não só a extração do produto, e aqui o processo acontecendo, né? Primeiro ocorre a injeção do polímero, ele vai dar uma parada, e aqui para preencher o restante da cavidade vai ser injetado a água, e aí ele acabou preenchendo o final. Essa é uma das metodologias que se faz para injeção a gás e para injeção a água. Tem processos que você injeta toda a cavidade, depois coloca o gás num ponto determinado. Aqui é pelo próprio ponto de injeção, né? E a gente consegue ver a penetração do fluido. Tá claro? Então aqui ele vai dar uma paradinha. Ele vai penetrar até onde ele consegue com a água. Mais um close aqui mostrando o processo. Quando a gente vê essa parte azul, ele está ilustrando a água. Aqui vai ser a parede criada, né, pela injeção. Quando o robô retira essa peça, ele vai para uma furadeira e vai retirar a água. Olha que interessante. Então, essa peça está injetada com polímero e tem água dentro dela. Ele vai colocar numa furadeira e vai despejar água. O vídeo tem uma qualidade ruim, né? Mas acreditem, sai água dali. Olha lá. Então isso é uma peça real. Tem um colega com uma dúvida por que só PP são usadas em tampas de embalagem. O PP é um material específico, muitas vezes para embalagem, por conta de custo, e ele tem uma temperatura de congelamento das moléculas, que a gente chama de TG, né? Onde as moléculas não têm vibração abaixo de zero. E muitas embalagens vão para dentro do congelador. Então, se você coloca um material que ele tem ATG acima do ambiente, se você colocar na geladeira, ele vai quebrar com muita facilidade. E aí, no caso do polipropileno, ele vai ter uma quebra abaixo dessa temperatura negativa. Por isso que ele é bastante utilizado na questão de embalagens. Além da estrutura química dele ser inerte, né? E ser um material de baixo custo. São os commodities, né? Outro processo que eu julgo como um processo especial, outros não, né? Mas a injeção sequencial, querendo ou não, ela acabou revolucionando muito a questão da injeção, e principalmente quando a gente fala em janela de processo. Por quê? Na injeção sequencial, a gente consegue abrir e fechar os bicos, né, de injeção de forma
não ser simultâneo. Então a gente consegue prever o preenchimento, a gente consegue praticamente eliminar marcas de união. Então isso possibilitou fazer peças de grande porte sem que basicamente precise de um acabamento posterior, uma pintura, enfim, a fragilidade do produto também melhorou, né? E para isso, um dos recursos que é utilizado são os temporizadores que as próprias empresas que fornecem o sistema de injeção sequencial, eles também fornecem a parte de controle, né? E o controle também pode se dar através do equipamento, mas é muito convencional o pessoal utilizar por temporizadores, né? Então tem dois exemplos aqui, um da Yudo, outro da Polimold. Também não estamos fazendo apologia nenhuma a sistemas de câmara quente, estamos tentando dar ênfase na questão da injeção sequencial. Eu trouxe dois fornecedores aí desse sistema que são bem conhecidos aí pela maioria das indústrias, né? Então, mas é um bate-papo também que merece uma atenção. O outro item que a gente julga como processo especial, que é o in-mold label, injeção sobre substratos. Então, hoje você pode fazer uma injeção em cima de um label, que é um adesivo, para evitar retrabalhos de peça. Você pode injetar sobre tecido para evitar colagem, enfim. É um processo interessante também, acho que todos conhecem. Basicamente, você tem o label, que vai ser inserido dentro do ferramental. Esse label, antes da utilização, ele não pode ter estática, mas quando ele vai entrar em contato com o molde, ele precisa de uma estática para aderir ao ferramental. Um outro cuidado que a gente tem que ter nesses projetos é que o preenchimento da cavidade tem que acontecer de maneira que não haja emendas, né? Senão o label pode ser prejudicado nessas emendas. E é uma maneira muito simples e muito favorável para a gente conseguir ganhar estética no produto, né? Ganhar informação no produto. Então, embalagem em geral hoje, a tendência é migrar para esse tipo de substrato que é o label. Outra coisa que pode enobrecer bastante são os polímeros reciclados, que têm uma baixa qualidade visual e o label pode traduzir essa qualidade visual. Então é um outro segmento forte aí em crescimento. Nós estamos vendo um vídeo aqui top de linha, né? Mas a gente tem outras empresas com um grau de automação um pouco menor que trabalham com label. A gente vê que é um grande esforço aqui de automação, né? Tem algumas empresas que trabalham com label não tão automatizados quanto esse, mas que conseguem de alguma maneira também ter produtos finais de qualidade. Então aqui você tem geração de estática, você tem elementos que vão colocar o label, que vão retirar o label. Não vou me alongar nesse vídeo, porque ele é repetitivo, né? Vocês podem ver que é um ciclo bastante rápido, né? Embalagem aqui de baixa espessura, então requer equipamentos especiais, né? Ok? E aí terminamos, eu vou deixar meus contatos aí, e agora sim a gente abre para as dúvidas. Eu acabei gravando também esse bate-papo, vai gravar as perguntas e as respostas, e esse canal é novo, eu acabei nessa época de pandemia fazendo um canal no YouTube, então quem quiser essa apresentação gravada, é só entrar lá no canal que vai estar disponibilizado. Aqui está meu telefone, aqui está meu LinkedIn, aqui está meu site, e agora sim a gente vai trabalhar as dúvidas. Eu vou minimizar essa apresentação, vou deixar em segundo plano essa apresentação, para a gente efetivamente tirar as nossas dúvidas. E eventualmente também abrir o microfone aí para um colega ou outro, tirar algumas dúvidas, na medida do possível, claro. Tá ok? Obrigado, e vamos às conversas agora. Vamos lá, pessoal. Teve algumas que nós já respondemos aí durante a apresentação, que acabaram sendo trazidas para mim. Não sei como é que vocês receberam essa apresentação.
Pergunta do Marcos Santos, né? Queria saber sobre o mercado do plástico e tendência de tecnologia de embalagens. Essa tecnologia já está sendo aplicada, né? Então, se você vê a parte de parede fina, já tem equipamentos aí que conseguem ter peças que concorrem até com processos de termoformagem que antigamente eram impensáveis, né? Só que com uma qualidade muito superior a outro tipo de embalagem por outro método de conformação. Não sei se eu fui claro aí. Vendo que tem colegas aí que nós trabalhamos juntos. Ô, Ziliane, boa noite, é Darcio Domingues, tudo bem? Tudo bem, Darcio? Tudo jóia. Desculpa aí, deixa eu abrir só o microfone aqui para fazer Fica uma pergunta. tranquilo, fica tranquilo. É só para não virar um tumulto, né? Se abrir um de Tá cada vez, bom. não tem problema. Talvez seja também uma dúvida de alguns aí, ou uma tendência no mercado também. Até aproveitando um pouco aí, eu conheço o Ziliane aí de algumas, da Valeo em específico, né? A gente já conversou em outras ocasiões também, então bom, parabéns aí pelo trabalho, pela a iniciativa de fazer esse bate-papo. A gente sempre consegue absorver, né, informação, conversando, tendo um ponto de vista diferente, de pessoas diferentes. Então, eu acredito que todas as pessoas que estão nesse bate-papo aí agora, muitas delas têm um conhecimento bastante grande, outras um pouco menos de experiência, mas independente do nível de experiência, todos conseguem absorver um pouco. Inclusive você, certamente, que o ensinar te traz mais experiência ainda. O ponto que eu queria comentar é principalmente usando o seu lado acadêmico aí. O, o que a gente tem hoje aí, ou se a gente tem um desenvolvimento na parte de sustentabilidade. Eu me recordo que eu estudei no Mário Amato também, na ocasião, estava sendo desenvolvida lá uma resina, usando um pouco com pó de serragem, fazendo alguns testes para fazer copo e outros materiais aí, e outros aí com esse material, no intuito de quê? De fazer ele biodegradável, com vamos dizer, uma ofensa menor à questão da natureza em si, né? Porque a gente sabe que o plástico, uma das dificuldades é o tempo que ele demora para se degradar no meio ambiente. Então, eu não sei hoje, aí depois de bastante tempo, eu não tenho lido nada sobre isso. No ramo, na área acadêmica aí, você conhece alguma atividade, alguma ação que está em desenvolvimento sobre esse assunto? Darcio, obrigado pela pergunta. Na verdade, já existem materiais que são biodegradáveis, né? A grande questão da biodegradação é você ter um ambiente favorável à degradação, né? Então, se você pegar um aterro sanitário, por exemplo, e desenterrar lá produtos, você vai encontrar produtos que foram enterrados lá há 100 anos e estão inteiros. Por quê? O ambiente microbiológico não foi favorável àquela degradação, né? Então hoje você tem materiais à base de amido, você tem materiais que são biodegradáveis, mas ele precisa ter a ação da degradação. Então ele tem que ter o ambiente correto para que haja degradação. Mas talvez essa não seja ainda a melhor solução para a questão da economia circular, né? Então você tem polímeros, por exemplo, que você pode fazer uma cadeia reversa, despolimerizar ele e polimerizar novamente. Então você tem alguns mecanismos que talvez sejam até mais viáveis, desde que você pense no produto, desde a forma de concepção até o descarte, numa economia circular, né? Fazendo com que o seu Ok. produto alimente um segundo, que esse segundo alimente um terceiro, que esse terceiro alimente um quarto, e que realmente feche um ciclo produtivo. Eu não sei se eu fui claro, né? Com relação a ações isoladas de material,
realmente a gente tem poucos polímeros que são efetivamente considerados biodegradáveis. Porque para ele ser considerado biodegradável, ele passa numa enormidade de testes para ser considerado como. Mas tem esse lado do descarte, né? Se o descarte ele não for devido, também não vai adiantar você ter gasto a matéria-prima biodegradável, mas ele não está no meio da biodegradação. Tá claro? Legal. Obrigado, Giliane, e mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa e pela Eu apresentação que feita. agradeço. Eu que agradeço. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Conhece algum tratamento de superfície para roscas de policarbonato que não sejam à base de níquel? Existe a base de cromo, a base de ligas bimetálicas. Não é um tratamento, mas sim um material específico, né, para aumentar a durabilidade do equipamento, né? Você precisa, Fernando, contatar empresas que sejam sérias nessa questão de tratamento superficial também, e empresas que tenham um domínio técnico disso, né? Tem muito custo envolvido aí que acaba mascarando a qualidade, né? Então o cara vai pelo custo e não pela qualidade. O Mário ele colocou aqui como reciclagem química. Isso a gente acabou até explanando, né? Você consegue em alguns polímeros trazer a parte de reciclagem química, um processo de reversão, né, de polimerização. Você faz a despolimerização. Tem uma pergunta aqui do Elton, né, que acabou passando batido aqui. Em molde plast, é o fabricante do processo ou é do offset? Possivelmente é uma marca do label, né? Então, cada fornecedor do label vai ter um nome. Eu acredito que seja o fabricante do label. Uma pergunta do John Everson. O tempo alto de residência do PP pode degradar o material. Eu li isso porque onde eu trabalho não costumam descarregar o material no final do turno ou não seria necessário. Se a gente olhar a cadeia do polipropileno, ele é carbono e hidrogênio, né? O que acontece com o polipropileno é uma ação de oxidação. Para você conseguir ter uma quebra polimérica em polietileno, polipropileno, é mais difícil. Então, o efeito que a gente vê de ficar muito tempo no cilindro é que ele fica meio que uma cor acinzentada, meio que queimado. Tá respondido, John? Beleza. O Lindenberg comentou aqui. Comentário sobre sustentabilidade. Temos alguns polímeros sintéticos biodegradáveis que são promissores para embalagem, como Ecoflex, Ecovil, PCL, blá blá blá. Hoje estão sendo adicionados cargas, fibras para maximizar propriedades e maximizar a biodegradação em meios favoráveis. O grande problema ainda é encontrado no custo de fabricação, entre outros. Isso é um outro impacto, né? Tudo é bom desde que caiba no bolso, né? Infelizmente as empresas pensam dessa forma mesmo. Eduardo está perguntando se tem curso específico para BMC, se a gente tem conceitos de BMC. BMC, para quem não conhece, é um processo que trabalha com poliéster diluído em estireno para conseguir fazer a injeção. E dentro dessa injeção é um material termofixo, ele vai fazer ligações cruzadas dentro do molde. Então, basicamente, a gente injeta o material a frio e quando ele entra em contato com o molde, ele faz a cura. É um processo muito específico, Eduardo. Então, você vai conseguir encontrar isso somente em indústrias que trabalham com BMC. Mas o conceito de injeção já vai te trazer bastante conhecimento com relação a essa especificação do BMC.
Stretch Blooding Mold Machines Common Say. Na verdade, é um processo de injeção, estiramento e sopro. É isso que você está dizendo, mano? Certo. Quando a gente fala nesse tipo de processo, a gente tem como braço a injeção, porque vai te trazer uma preforma com propriedades de dimensional, de tensões previamente determinados pelo próprio processo. Quando você faz o estiramento, você faz uma orientação molecular, no sentido do sopro, né? Então você vai ter um estiramento tanto na razão de sopro, né? na razão de estiramento, quanto na razão de sopro. Por isso que o material ele consegue ter um aumento de propriedades muito grande, por conta desse processo. Então você tem normalmente o PET para fazer esse tipo de trabalho, que é um material semicristalino, e com orientação ele acaba tendo propriedades aumentadas. Pergunta do Marco Santos, né? Por que plásticos com cargas e o que é usado como carga, né? Então, carga você tem dupla finalidade, muitas vezes para baratear o custo, e outras vezes, além de baratear o custo, você aumenta a propriedade. Ou você aumenta a propriedade e aumenta o custo também. Depende muito do tipo de carga que você está falando. Existem cargas que vão fazer enchimento, ou seja, você vai ganhar na questão de custo, e existem cargas que vão aumentar realmente performances do material. Então ele vai modificar a questão de contração do material, ele vai modificar a densidade do material, ele vai trazer rigidez, dependendo do tipo de carga, ele vai melhorar propriedades mecânicas, enfim, tudo tem que ser pensado lá no projeto, quando você concebe o produto. Não adianta depois, no meio do caminho, você querer colocar um material com carga, porque se envolver montagem, se envolver deformações, isso pode ser complicado, principalmente dependendo do projeto, quando se fala em enchimento, refrigeração e assim por diante. O Lindenberg e eu e alguns alunos do Senai de Pojuca, em Pernambuco, estamos participando da web aula. Gostaríamos de saber se alguma instituição do estado de São Paulo está fornecendo algum curso online na área do plástico que emita certificados. Bom, eu atuo aqui no Senai de São Bernardo, que é uma entidade voltada a esse tipo de trabalho. Não tem ainda nada formal, mas já tem ideias de você fazer o curso semipresencial, né, para conseguir aumentar a área de atuação da própria escola. Com relação a cursos online, o próprio Senai tem cursos online, mas não especificamente em transformação de plástico, né? Algumas ferramentas, sim, mas na área de curso online, não. Existem algumas empresas que disponibilizam esse tipo de curso online, mas ele não tem a mesma, vamos dizer assim, estrutura que uma escola Senai tem, ou uma faculdade, enfim. Mas existe sim. Se você procurar, você vai encontrar. Welton. Sabendo que o recalque é uma fase complementar à injeção com finalidade de compensar a contração do material plástico, é correto realizar a injeção de PA6 ou 66 com 30% de carga, sem recalque, ou outra matéria-prima sem recalque? Tudo depende, o recalque ele vai existir de qualquer forma, né? Ele vai ser mais vertente quando você tem peças de parede espessa e você vai ter o contato com o ferramental, e quando você faz a injeção, ele automaticamente já está em contato com as paredes do molde. E ali ele vai começar a resfriar. E nesse resfriamento você vai tendo a contração. E você vai empurrando o material lá dentro. O que é correto para determinar o recalque é você ter um peso adequado do produto, né? Para você ter como referência se o seu recalque foi aplicado ou não.
E também a questão visual do produto, deformações que podem acontecer por conta de você não compensar essa contração. Usar master de PE em PP ou vice-versa pode afetar alguma propriedade da peça, porque quem vende fala que master de PE é universal para a maioria dos polímeros. O que acontece muitas vezes nessa atividade, John, é o seguinte: às vezes não é o veículo que vai prejudicar a cristalização do material. Todo o material, quando você coloca um aditivo nele, ele funciona como um corpo estranho, né? Então, a própria cristalização vai acontecer de forma diferenciada. Então, às vezes, a cor do material acaba sendo mais significativo do que propriamente dito o veículo. O veículo, muitas vezes, de PI e PP é o mesmo. Tá certo? O Marcos diz que é gestor ambiental. Sobre a automação industrial na área de plásticos, o que você pode falar sobre a perspectiva e impacto? Bom, Mário, desde os anos 90, a gente já tem a parte de automação nos processos de polímero, né? O que a gente tem atualmente é basicamente uma nova onda, né? Uma outra revolução, que é você, além de ter automação, você ter o controle das informações de automação dentro da sua planta, que é basicamente a indústria 4.0. Então, esse é um outro ponto que vai acontecer, né, e a gente vai sentir esse impacto. No Brasil, não é tão adequado, né, a gente dizer que estamos na indústria 4.0 ainda, mas existem empresas que já estão nessa nova realidade. E a gente precisa acordar para as novas realidades se quisermos permanecer no meio, né? O colega ali, existe velocidade de recalque? Na verdade, assim, o recalque ele vai acontecer quando a peça está preenchida. Então você pode deixar, basicamente, se a sua máquina tiver esse recurso de velocidade, todo aberto. Tanto é que nem todas as máquinas você tem esse parâmetro de velocidade. Porque a rosca tem que se deslocar, né? Só que você não controla, teoricamente, essa velocidade. A partir do momento que o material ele vai contraindo, você vai compensando desde que você tenha pressão para que isso aconteça. Claro que você tem que ter vazão, né? Tem que ter velocidade, mas não que você precise controlar essa velocidade. Tanto isso é verdade que nem todas as máquinas têm esse parâmetro. Deixa eu ver aqui, que temos mais. Bom. Mais alguma pergunta? Ah, tá. Quimicamente falando, por que alguns polímeros sofrem contração volumétrica mais do que outras? Acontece o seguinte, você tem polímeros que são semicristalinos e materiais que são amorfos. Então, o que acontece? Os materiais que são amorfos, eles já têm uma desorganização. E os materiais que são cristalinos, eles se organizam. E quando você está processando esses materiais, você desorganiza essas cadeias moleculares. E você não consegue desorganizar muito o que já é desorganizado. Então, por isso que a contração volumétrica varia de um material amorfo para um material semicristalino. Ah. Diferença de compósitos e blendas, né? Blenda, basicamente, a gente tem a mistura de polímeros, né? Seja ele polímeros que são compatíveis, polímeros que são incompatíveis, mas que a gente, de alguma maneira, consegue fazer uma interação entre eles e gerar um resultado lá na frente. Então, a blenda ela é usada para melhorar determinada propriedade, para diminuir custo, para chegar numa propriedade intermediária. Depende do tipo de blenda, depende do tipo de interação que essa blenda vai ter. E quando a gente fala em compósito, é uma outra forma de você trabalhar o polímero, mas não com outro polímero. Aí você já entra com outros elementos, né? Então, uma fibra, uma carga, um elemento estrutural, enfim.
Já é uma outra vertente. Quando a gente fala blend, a gente fala de mistura de polímeros. Quando a gente fala em compósito, a gente coloca outros elementos no polímero que não são poliméricos necessariamente. Tá claro? Pessoal, mais alguma dúvida? Obrigado. Ajuda a todos. Sobre fluxo newtoniano e não newtoniano, basicamente o material polimérico ele é um fluido não newtoniano. Mas quando a gente trabalha com pressões elevadas, a gente tende a fazer com que o material fique parecido com o fluido newtoniano. Por isso que ele trabalha com altas pressões, né? E alta temperatura, para mudar esse comportamento do material. Existe o processo de despolimerização de um termofixo? Até existe, mas ainda é muito caro, né? Então você basicamente tem que interagir com as ligações que são covalentes, que são ligações difíceis de você romper sem que haja dano no processo. Então tem até alguns processos de despolimerização, mas é um processo muito complexo ainda. Por isso que a gente acaba muitas vezes saindo fora de um termofixo e indo para um termoplástico para ser mais assertivo nas questões ecológicas também. E na questão de uso e reuso desse material. Baquelite é um termofixo, precisa de rosca específica, injetado a frio ou não? Sim, baquelite é um termofixo. Ele precisa de uma máquina específica. Não é só o processo de injeção que a gente consegue produzir esse tipo de material, pode ser prensado também. Ele pode ser feito uma injeção meio que por compressão, enfim, tem outras variações de processo. Mas hoje em dia, o baquelite ele perdeu muito espaço por conta dos materiais de alto desempenho. Né? Muito material que era feito em baquelite anteriormente, hoje se restringe a algumas iguarias, aí, como cabo de panela, enfim. Tem até cabo de panela em PP aí, se a gente não tomar cuidado. Injetado a frio ou não, nesse caso, o baquelite ele tem uma temperatura em torno de 70 a 80 graus. Só que o molde é muito mais aquecido. E quando ele é prensado a frio no molde aquecido. Então você tem o pó e ele é prensado. O baquelite normalmente, antigamente ele era disposto em pastilhas, né? E aí você fazia uma injeção dessas pastilhas de termofixo dentro do molde. Mas é uma rosca específica, sim. Na verdade, sim. Pessoal, mais alguém? Ao todo são quantos termofixos? Vixe, aí não dá para te falar, Eduardo. Tem muito material termofixo, né? Você tem, por exemplo, poliésteres que são termofixos e poliésteres que não são termofixos, são termoplásticos. O que difere um material termofixo de um termoplástico é o tipo de ligação entre as cadeias, né? Então, quando você tem forças moleculares, você vai ter interação molecular, você vai ter em material termoplástico. Quando você tem ligação covalente, é em torno de termofixo. E aí o número de ligações covalentes vão determinar a rigidez desse termofixo. Mais alguém? Senão eu vou agradecer o pessoal que se dispôs aí a um primeiro bate-papo. Peraí. O conceito de moldagem científica já é muito difundido em alguns países, faz algum tempo. Sabendo que o chão de fábrica, os problemas geralmente são resolvidos de forma empírica, no Brasil conhece alguma instituição que aborde esse conceito? Olha, Fernando, esse conceito ainda é relativamente novo. Muitas vezes o pessoal não conhece ainda nem o que ele tem em mãos na fábrica, né? Então,
sei lá, a primeira escola, vamos dizer assim, é o cara entender bem os conceitos de injeção para que ele consiga, nesses conceitos de aprendizado, utilizar metodologias científicas com relação ao processo de injeção para que isso se torne uma questão mais difundida. Mas a gente tem também, além da moldagem científica, a gente tem técnicas estatísticas que conseguem determinar, dentro do seu processo, o que é mais significativo, né, como efeito de qualidade, como efeito de deformação, como resultante de qualidade, enfim, também para ser bastante difundido. Mas sim, existe já esse conceito no Brasil, mas ainda é pouco utilizado e poucas instituições abordam esse tipo de conceito. Quais os aditivos existem para dar resistência ao fundido no processo de extrusão-sopro? Basicamente, você vai precisar de um polímero que tenha uma massa molar elevada para que ele tenha uma resistência ao fundido. Então, se for um polietileno, por exemplo, você pode colocar materiais que façam aditivos que façam ligações cruzadas para aumentar a resistência do fundido. Então, depende muito do material que você está falando, mas isso vem como receita lá do processo de polimerização, né? Posteriormente a isso, você consegue fazer algumas aditivações, sei lá, uma carga mineral, enfim. Mas aí já, dependendo do tipo de conceito de produto, foge um pouco. Os termofixos podem, por que eles não podem ser reciclados? O que acontece é o seguinte, quando você faz o processo de termofixo, antes disso ele é um pré-polímero. Quando você faz a transformação, ele se torna um polímero termofixo. E uma vez feito, se você quebrar, você degradou o material. Então, por isso a dificuldade de reciclagem. Você até recicla utilizando esse material como uma carga, né, de enchimento no seu próprio processo de produção de termofixo. Isso é uma possibilidade. Ou você coloca ele em asfalto, enfim. Você vai dar uma finalidade a ele. Esqueci do éder aqui. Deixa eu ver. Os 2024. Injeção de silicone é muito diferente de outros polímeros? Não, éder, não é não. Na verdade, é uma injeção bicomponente, né? Onde a reação vai acontecer ali no bico de injeção. Então não é muito diferente do conceito tradicional. Não foge muito. Se eu esqueci de alguma pergunta aí, pessoal, que eu possa responder, coloca aí embaixo. Outra coisa que a gente pode fazer após esse primeiro bate-papo, talvez criar um grupo, se vocês acharem legal, eu passo o link aí. E aí nos próximos debates aí a gente pode trabalhar essas informações e o pessoal que gostou aí pode trazer mais pessoas para o nosso bate-papo, para a gente formar realmente uma equipe nisso e que isso gere frutos para todos nós, né? Pergunta do Everson, qual o processo, ao seu ver, é mais utilizado? Injeção, sopro ou extrusão? Na verdade, não é ao meu ver, né? Se a gente pegar o perfil da Abiplast, todo ano sai o perfil da Abiplast e a gente sabe que o processo que mais gera emprego ainda acaba sendo injeção. Mas o processo que gera mais volume de trabalho é o processo de extrusão, porque tudo vai passar por esse tipo de processo. Então, existe o anuário lá da Abiplast
E injeção ela emprega uma cadeia muito grande, né? Principalmente na região de São Paulo, sul do país, Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro. Ela emprega muita gente nesse segmento, né? E os demais processos são importantes, são principalmente embalagem, na questão de sopro, né? E extrusão acaba sendo um braço forte para todos os processos. Aproveitando o assunto da carga mineral, estava fazendo um estudo sobre a aditivação de talco em PP. Além de baratear o custo, ele também tem efeito nucleante. Isso é verdade porque quando a gente coloca talco no material, ele é um corpo estranho. Então, quando você vai fazer a cristalização do material, ele vai agir em cima desse ponto que teoricamente é uma contaminação, que seria o talco no polímero. Por isso que ele mexe na nucleação. A presença de deslizante entre as paredes do equipamento altera condições reológicas do material, modifica a taxa de cisalhamento, prós, consequências dos resultados das demais propriedades. Existe alguma forma de calcular esse efeito? Quando você coloca deslizante no material, na verdade você está jogando uma macromolécula pequena, então ela tem uma migração para a superfície. Isso vai alterar o atrito, né? Agora, como medir isso? É possível, só que você tem que ter equipamentos que meçam essa reologia. No olho assim é difícil. Então você precisa colocar em equipamentos que medem realmente as propriedades reológicas, se esse for o seu objetivo, né? A forma de cálculo disso são equipamentos que vão realmente medir a dificuldade de fluxo, né? E também o cisalhamento. Delrin e os termoplásticos. Delrin é um tipo de polímero, né, que é o poliacetal, é uma marca comercial. É o poliacetal homopolímero. É o fedidinho que todo mundo detesta na fábrica, né? Quando esquece ele na máquina, explode o funil. É ele. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos encerrar por aqui. Eu vou deixar aqui no chat o link para o grupo. Espera só um minuto. Então, quem tiver interesse, entra nesse link, a gente cria o grupo, né? E a gente vai trabalhando. Espero que eu tenha, de alguma maneira, tirado alguma dúvida que eventualmente surgiu. O modo que eu tentei apresentar foi uma maneira muito sucinta do processo, mas que de alguma forma deixa mais dúvida do que elucidação. Esse foi o objetivo mesmo, para provocar realmente. E vamos ver outros eventos aí mais para frente. Eu esperava uma adesão maior, né? Mas tivemos aí da participação do pessoal aí em torno de 26, 27, 28 pessoas, né? Para um primeiro evento, eu acho que valeu, né? É claro que a gente sempre tem uma pretensão maior, né? Mas faz parte do jogo, né? Tá bom? E aí a gente vai se falando para os próximos eventos. Com relação aos meus contatos, eu vou deixar na tela aqui. Né? Então, se vocês puderem se inscrever no canal, depois eu vou pegar essa live que a gente fez, eu vou disponibilizar lá. Eu já deixei uma live pré-feita lá, se der algum pau, eu já tinha gravado uma, né? Aí vocês vão ter esses dois materiais aí. Tá legal?